Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro Homens e Almas. Estamos conversando com a sua autora, né, Lourdes Carolina Gagetti. Bom, Lourdes, eu acho que a gente não vai contar mais nada sobre a história, que é para deixar o nosso telespectador bem curioso. Porque é uma história muito... ela é muito interessante, porque nos traz muitas lições, e ao mesmo tempo é amena de ler, né? Porque... É uma narrativa leve, não é assim, aquele sofrimento horroroso, porque tem um sofrimento extraordinário que a gente fica condoído, né? Aqui não, aqui você percebe a dificuldade dos personagens no relacionamento deles, né? As dúvidas, mas é leve de se ler. Agora, uma coisa também interessante que nós não comentamos quando falamos dos conceitos que você coloca, é sobre a obsessão, porque ela existe. Ela permeia também a história, né? A obsessão e a proteção, contrapondo essa obsessão, né? A obsessão a gente sabe que sempre existiu, porque sempre estamos assim em contato com a espiritualidade, né? Sim. A gente anda aqui com o nosso mundo dos encarnados, está o mundo dos desencarnados. E é claro que eles exercem uma influência. E quando tem um motivo, no caso do romance, tinha um motivo sério para aquele ódio daquele espírito, né, de estar perseguindo aquelas personagens, então o que acontece? As pessoas que não sabem se defender, porque uma coisa maravilhosa é você poder também se defender da obsessão. Sim. Então muitos se entregam a ela. Então, você vai dizer assim, bom, uma pessoa cometeu um ato negativo, ele estava obsediado. Ele não tem culpa? Não, ele tem sim. Ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade, porque ele entrou em sintonia, sim, né, com aquele mal. Ele entra em sintonia. E no caso Santiago, ele estava sempre entrando em sintonia por causa do jeito dele ser mesmo. Ele era um homem assim rude, né, sem muita cultura, era um tropeiro. Então, ele estava sempre tendendo mais para as coisas negativas do que para as coisas positivas. Então, ele entrava em sintonia e acabava recebendo inspiração. Então, ele não era culpado pelas coisas ruins que ele fazia, não, ele era sim, porque ele entrava em sintonia, ele deixava o nível emocional, sentimental dele cair a tal ponto que formava sintonia e ele podia ouvir claramente a sugestão, né, de um espírito que uma vez até sugeriu que ele matasse o próprio filho, porque ele entendia que a Maria Pia não queria aceitar o pedido de casamento dele por causa de medo, por medo do filho dele, que tinha epilepsia. E ele também tinha um conflito interno entre amar e odiar o filho, né? Exatamente. Que ele também não entendia bem, mas que existia isso. E que eu acho isso importante, porque nos leva àquele ensinamento da doutrina que fala a importância do esquecimento, mas ao mesmo tempo que nos dá as tendências. Ela não nos tira, a lei não nos tira as tendências, porque elas estão assimiladas em nós, né? Marcadas. Exatamente. Né? Então ele tinha tendências, hora de ódio do rapaz, né? do garoto, hora de amor. Né? Exatamente. E eles vieram como pai e filho justamente para isso, né? Para que houvesse esse equilíbrio. No momento em que ele se deixava voltar para aquele passado, sentia que o filho tinha feito, então ele tinha ódio, tinha até desejo de matar o próprio filho, né? Mas ao mesmo tempo, dali a pouco ele falava, não, que isso, né? É meu filho. Então ele era dual, né? Então ele tinha sentimentos bons e paralelamente os sentimentos maus também. Mas sempre o plano espiritual, né, presente ali ajudando, né, os mentores, o guia, né, do Ângelo, que inclusive seguia com ele e controlava, mais ou menos, ele se fazia passar por da turma daqueles que estavam obsediando, os obsessores, mas para poder ajudar, né? Então, é uma história assim, muito envolvente. Eu fiquei muito emocionada quando escrevi esse livro. As aparições das almas penadas, né, na mata, né? Aquilo tudo já como que preparando, né, porque estavam no século XVIII, preparando para que no século seguinte, né, nós tivéssemos a vinda do Espiritismo, né, que ia clarear mais
Como tudo é preparado. Tudo é e nós não preparado. percebemos porque estamos muito mais atentos às coisas da matéria e não às coisas do espírito, que são as mais importantes. Exatamente. Né? As coisas da matéria são para nos servirem, para nos auxiliar nesse momento. Mas o importante é que nós nos atentemos para as coisas do espírito, né, Lourdes? Exatamente. Até porque nós não somos seres materiais. Pois é. Nós somos seres espirituais, né, Maria Isilda? Nós somos um dia criados pela vontade do Criador, herdamos essa imortalidade dele, né? E somos seres espirituais, estamos materiais, né? Pois é. Agora, eu acho que para a gente fechar aqui, a gente tem que deixar o nosso telespectador mais curioso, porque o final é inesperado, né? Exatamente. A gente não espera o final. Exatamente. Então, é muito interessante e mostra mesmo como o amor cobre a multidão dos pecados. Exatamente. Né, Lourdes? Eu achei bárbaro o final. O amor é tudo, né? O amor, muitas às vezes a pessoa acha que tem que passar determinada coisa. Se ele matou, ele tem que morrer. Isso. Né? Mas existem outros meios, né, Maria Isilda? Porque a bondade de Deus é enorme. Então ela te propicia você se reequilibrar com a lei através do amor, da caridade, né? Pois é, eu acho que vale a pena ler esse livro, né? Porque vai vai mexer com as nossas emoções, mas ao mesmo tempo vai nos esclarecer sobre as leis que regem o nosso viver e o nosso conviver. Muito bom o livro. Que bom, eu agradeço. Nós é que agradecemos a sua participação, Lourdes, e sempre que tiver um bom livro, venha nos brindar com a sua presença e com o livro. Com o maior prazer, Maria Isilda. E se você quiser nos sugerir alguma coisa, escreva para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. Hoje nós falamos do livro Homens e Almas, estivemos com Lourdes Carolina Gagete. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá!